Outro exemplo aqui, bem rápido aqui para vocês, olha, é o do eunuco, que todo mundo conhece também, que está lá em Atos 8, verso 35 a 38, diz assim: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Hein, Filipe, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Irmãos, agora eu pergunto para vocês: quem era Filipe? Filipe, ele não era um pastor, ele não era um apóstolo, ele não era um reverendo, irmãos, ele foi o quê? Um diácono. Tá lá, Atos 6, verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. Então, estava entre eles quem? Filipe, um diácono que havia fugido da Judéia por ocasião da perseguição em Jerusalém por Saulo de Tarso. Então, Saulo começou ali a perseguir os cristãos, né? Não era nem chamado de cristão nessa época, ali em Jerusalém. E a igreja, né? Esses crentes, eles se espalharam ali pela região, e Filipe, por uma ação do Espírito Santo, se encontrou com esse eunuco. Então, o que Filipe falou para o eunuco? Qual era o critério de Filipe? O que ele disse para o eunuco? Eu quero ser batizado, e agora? O que eu tenho que fazer? Filipe falou assim: olha, você pode, se crer de todo o coração. Se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esse é o critério. Se você crê de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, pronto, você pode ser batizado. Ah, mas eu posso ser batizado mesmo ainda usando calça comprida? Ai, irmãos. Mandou então parar a carruagem, desceram as águas e ali foi batizado. Irmãos, que coisa interessante, né? Ali ele foi batizado. E será que esse batismo valeu? Valeu, irmãos. Tanto que valeu que ficou registrado na palavra de Deus, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mas só tinha eles ali, uai. Não tinha uma igreja, não tinha todo mundo com violão em volta, tocando os louvores. Puxa vida, se não tiver um monte de irmãos em volta ali, com gente tocando violão, cantando, tocando, e palavra de glorificação daqui e dali, eu não vou me sentir, eu acho que eu não vou me sentir que eu fui batizado, mas eu acho que esse batismo não vai valer. Mas, irmãos, valeu. Mas por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não importa quem sejam esses 2 ou 3, qual é o cargo, qual a função, irmãos, isso não interessa, da qual eu estiver reunido em nome do Pai, ali estarei, está escrito aqui. Isso é igreja de Jesus. Irmãos, é diferente de uma igreja institucionalizada, hierarquizada. Essas igrejas que têm estrutura de uma empresa. Eu não estou aqui falando mal dessas igrejas que são institucionalizadas, hierarquizadas, mas é um outro tipo de igreja diferente da igreja de Jesus. Diferente da igreja que está registrado ali na palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja institucionalizada, ela tem essa diferença. Ou seja, né, será que o batismo valeu ou não? Afinal, né, a igreja institucionalizada, irmãos, vou explicar. É complicado porque a igreja, esse tipo de igreja, irmãos, ela não tem um instrumento que possa verificar o quanto ele é convertido ou não. Como que pode se afirmar que não valeu
aquele batismo que você fez ali em tal lugar? Não, que valeu ou deixou de valer? Olha, Felipe falou, se você crê de todo o coração, pronto, você foi batizado. Se no momento, quando você foi batizado, você cria em Jesus Cristo como Filho de Deus, esse é o critério, né? Então não tem como a gente poder ficar afirmando que se valeu ou não valeu. É você que tem que saber se no momento que você foi batizado, você cria. Ah, não, eu fui batizado, eu tinha 1 mês, eu tinha 30 dias de vida. Aí é diferente. Você não tem nem essa consciência, né, de dizer que quem é Jesus, se cria em Jesus ou não, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que por mais que a igreja institucionalizada e outras, elas que se dizem bíblica, não tem como ser. Porque a partir do momento, irmãos, que ela é institucionalizada, ela impõe algumas regras. Ela tem que impor algumas regras. Ela tem que colocar ali algumas regras mesmo, né? Algumas normas ali. Estabelecer algumas normas para eles poderem se organizar como igreja. E nem sempre essas regras colocadas por eles são regras reconhecidas na palavra de Deus. Entenderam? Às vezes, por mais que fale, não, aqui tudo é bíblico, não tem como. Porque tem regras que não estão ali dentro da palavra de Deus, né? Conclusão, batismo é o quê? É um ato de confissão pública de fé, que não pertence a denominação alguma. É uma declaração diante de Deus, de outros cristãos, se possível, que agora a pessoa é um crente em Jesus e que pertence e que pretende seguir a Cristo, irmãos. Tem valor diante de Deus, independente do título daquele que ministrou o batismo. Independente de denominação. Irmãos, batismo não pertence a denominação nenhuma. E isso vale também para o casamento. Até uma irmã falou assim, eles querem me batizar de novo. Eu falei assim, olha, isso é rebatismo. E se o seu batismo não valeu, então o seu casamento também não valeu. Aonde você casou? Casei no mesmo lugar que fui batizada. Então, tem que fazer o casamento de novo, tem que recasar, né? Fazer o recasamento, né? Irmãos, se um crente que muda de denominação tem que ser rebatizado, tem que ser recasado também, tem que fazer o recasamento. Assim, da mesma forma como fui batizado numa seita, também nos casamos numa seita. E aí, valeu esse casamento? Bom, esse é outro assunto, mas de uma forma bem rápida aqui. Sim, porque o casamento, irmãos, ele foi criado por Deus, lá no Éden. Pertence a ele e não a denominação alguma. A palavra diz assim, o que Deus uniu, não o separe o homem. Olha que coisa interessante. Mas, irmãos, se quiserem rebatizar você, peça também para fazer uma cerimônia de casamento para você e seu marido. Peça então para eles recasarem vocês. Já que eu tenho que ser batizada, então eu tenho que ser recasada. Olha, aí você pode pedir até que faça uma festinha bem bacana, bem gostosa, com vinho, champanhe. Por quê? Porque Augusto Nicodemos disse, já em alguns outros vídeos, né, que não tem problema nenhum você beber socialmente. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.